Olá, seja muito bem-vindo a mais um Perfil Arquifor. Eu sou Ana Flávia Bezerra e hoje tenho a alegria de conversar com o padre Rafael Silva Maciel, natural de Maranguape, presbítero da Arquidiocese de Fortaleza, ordenado sacerdote em 24 de novembro de 2006. O padre Rafael atualmente é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, aqui em Fortaleza, além de ser mestre de cerimônias litúrgicas da Arquidiocese e assessor eclesiástico da Comissão Arquidiocesana para a Liturgia. Hoje nós vamos conhecer sua caminhada vocacional, sua missão pastoral e sua profunda ligação com a liturgia da Igreja. Mas antes de começarmos, eu já aproveito para pedir a você que curta esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal da Arquidiocese de Fortaleza e, claro, ativa o sininho para você acompanhar todos os nossos conteúdos semanais. Já estamos aqui com o Padre Rafael. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso Perfil Arquifor. Que alegria tê-lo aqui. O senhor ter tirado um tempinho do seu tempo lá na sua paróquia para vir conversar com a gente, para partilhar um pouco da sua história, da sua missão, da sua vocação. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite depois de pessoas tão célebres e ilustres terem passado já por aqui, mesmo que no início, né, de toda essa temporada nova que a Arquidiocese tem vivido na comunicação, mas eu que agradeço o convite para estar aqui hoje conosco, com vocês, com aqueles que nos veem agora. A gente estava à sua guarda, viu? À sua espera. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente. O senhor é natural da cidade de Maranguape, né? Exato, o melhor lugar do mundo. O melhor lugar, é verdade, eu gosto de Maranguape, conheço inclusive a minha adolescência, boa parte dela foi em Maranguape. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente se o chamado, né, para a sua vida como padre, para o sacerdócio, se isso aconteceu quando o senhor ainda morava em Maranguape, se o senhor era adolescente, em que período da sua vida isso aconteceu, o senhor identificou esse chamado? Eu, na verdade, saí de Maranguape para entrar no seminário. Tudo aconteceu ali, né? Nós tínhamos um pároco, um homem muito bom, o Monsenhor Mauro Erbster, e eu não fui coroinha logo, né? Tem crianças que às vezes gostam de ser coroinha já desde pequenininho. Hoje em dia isso tem ficado até muito comum, mas depois ali já na adolescência eu fui me aproximando mais, fui catequista de crisma, todas essas coisas assim, que de uma família que já era, digamos assim, muito engajada na igreja. Meus pais tinham feito já encontro de casais com Cristo, tinha tias que eram catequistas, então tinha já ali todo um contexto familiar. Porém, depois, à medida que o tempo foi passando, ali já para os meus 16, 17 anos, foi que, de fato, eu comecei a pensar, isso deveria ser, o que deveria ser algo muito comum na experiência de um jovem que está nessa fase dentro da igreja, né? Agora, para onde eu vou? Como vai ser? Que caminho tomar? Que vocação? Inclusive, eu acho que os jovens, sejam as moças, sejam os rapazes, não deveriam ter vergonha de se perguntar pela vida religiosa, ou medo, né? Ou pela vida sacerdotal, porque no final das contas, ou pelo matrimônio, hoje em dia também tem aqueles que abraçam uma vida de solteiro, mas que se dedicam plenamente ao serviço do reino de Deus. Então, era exatamente aquela época, né, de perguntas pessoais, interiores. E eu me lembro que eu chegava na igreja, todo dia tinha missa às 18 horas, eu saía da escola São José, e ia para a Matriz. Era um bom chão, mas ia. E eu me lembro que uma coisa que eu sempre me perguntava, e eu dizia assim, se for para eu ser padre, a única coisa que eu queria era que eu fosse um bom padre. Mas se não for para ser, não me deixe nem ir. Eu lembro que isso era muito vivo. Talvez não com essas palavras, mas com esse sentimento, né? Aí, ali foi se dando isso. E aí eu comecei, mas e agora? Eu tinha uma outra coisa comigo. Eu não queria que as pessoas imaginassem, porque a minha família era muito engajada, eu não queria que ninguém imaginasse que a minha vocação era
uma resposta à minha família, ou a vontade de alguém. Né? Nós temos, né, a graça de ter na família outras histórias de vocação, a vida religiosa, como a da serva de Deus, a irmã Clemência. Então, tinha tudo, que é minha tia-avó, então tinha tudo isso. E aí eu disse, não, tem que ser algo muito meu. Né? Não que não tivesse havido a influência deles, houve, claro. Então, eu comecei a ir aos encontros vocacionais. Aí eu fiquei, mas como é que eu vou fazer para descobrir como é que é, Na época nós não tínhamos Instagram, não tinha celular. Não tinha as informações não que a tinha gente celular, tem hoje, né? Não tinha celular, a gente ligava de orelhão. Não é que eu sou de um tempo tão antigo, mas o celular evoluiu muito em 30 anos, Sim. né? Então, eu fiquei, mas sabia que o orientador, o animador vocacional da época era o padre Adaí, que hoje é meu pároco lá em Maranguape, né? Foi nomeado e está lá como pároco. E aí eu disse, eu tenho que dar um jeito de falar com esse homem, como é que eu vou fazer? Aí faleceu um senhor muito, muito próximo da igreja, é o seu Rui Colares, e na missa à tarde, a missa de corpo presente, vários padres, filhos de Maranguape, que ele e a família tinham ajudado Sim. na época de seminário, foram. Aí eu disse, é aquele padre ali. Deixa eu ir lá falar com ele. Aí, e é interessante, né? Porque quando eu cheguei, ele disse, você está pensando em fazer o quê esse ano? De cara ele já fez essa pergunta. Foi, era um bom promotor vocacional, né? Que não deixava escapar, assim. E de fato há uma geração que ele levou para o seminário. E aí, ali nós começamos a conversa. Era o início de março, né? E logo ali em março já teria um encontro vocacional. E eu saía de casa dizendo assim, eu já tinha, entre aspas, a liberação para vir a Fortaleza sozinho, né? Uhum. E aí eu dizia para os meus pais que eu estava vindo para uma reunião. No final do ano, quando as coisas se encaminharam, aí sim eu disse, olha, eu escrevi uma carta, porque parece que não, mas eu tinha uma certa timidez para dizer determinadas coisas, né? E essa era uma delas. Escrevi uma carta e dizendo o que tinha acontecido e que queria ir para o seminário, e agora eu tinha que dizer de uma vez por todas, porque eu ia ter estágio vocacional e eu ia passar uma semana em Fortaleza, qual era a desculpa que eu ia dar? Mas então foi um pouco assim, mas foi ali, num clima muito, muito familiar, até porque a paróquia era um lugar assim, muito familiar, eu era muito dali de dentro. O Monsenhor Mauro Herbstedt tinha, de fato, por mais que fosse um senhor já de muita idade, mas tinha uma influência espiritual muito, muito acessível, muito bonita sobre os seus fiéis. Ele foi importante então nesse momento. E foi muito importante senhor, né? também nesse momento, né? E ele, o padre Adaí é filho de Maranguape, eu estava ali, o Monsenhor Mauro também era filho de Maranguape, era pároco lá. Então, Deus foi depois juntando ali as peças até que ali surgiu a minha vocação muito, muito própria da vida paroquial corriqueira ali da cidade. Padre, esse ano, 2026, o senhor completa aí 20 anos, né, que o senhor foi ordenado. Isso só em novembro, né, se não me falar a memória. Dia 24 de novembro. De novembro. Estamos aí há alguns meses desses 20 anos. Essas 2 décadas, né, de sacerdócio, o senhor esse ano vai fazer assim, um balanço desses anos? Assim, é um momento em que o senhor para e pensa do que viveu tudo durante todos esses anos e o que mais lhe marcou? Primeiro, a gente se dá conta de que quando eu fiz 10 anos, eu disse, olha como o tempo correu. E ali eu pensei, eu lembro que na missa, né, de ação de graças, no dia eu dizia mais ou menos assim, nós fazemos muita coisa, mas muita coisa ainda ficou por fazer e muita coisa ainda está para ser feita. Mas são 20 anos que eu diria de muitas alegrias, no meio de dores, porque os santos na igreja, e isso sempre me chamou muita atenção, sempre disseram, né, não há amor sem dor. Não há.
Um amor que não sente dor, ele não é amor verdadeiro. Existiram dores nesse caminho de quase 20 anos. Mas o que Deus dá, a realização, não só de feitos humanos, mas quando alguém me diz assim, eu ouvi algo que o Senhor disse, e aquilo mudou a minha vida, sem eu nem imaginar que aquela pessoa, por um vídeo, por uma palavra na rádio, por uma homilia que escutou, conseguiu mudar alguma coisa na vida dela, eu acho que essa é a grande realização nossa. É quando a gente tem a consciência de que, de fato, Deus vai nos usando como instrumentos muito frágeis, aquilo que dizia o Papa Bento XVI, né? Deus se utiliza de instrumentos frágeis para fazer a vontade dele. E nesses 20 anos, vem muito disso. Mais da metade desses 20 anos foi, por exemplo, na promoção vocacional. Quer dizer, até a turma do ano passado, de 2010, de 2020, 2019, para cá, todos, assim como eu passei pelo Padre Daí, passaram por mim. E a gente vê que, de algum modo, aquele trabalho, hoje, o bispo pode contar com mais padres porque houve um trabalho, porque o Espírito Santo foi usando, e na medida que a gente vai deixando que o Espírito Santo vá dizendo as coisas, aí a gente usa aquilo que dizia o Papa, o São João 23. Ele dizia assim, o Espírito Santo espera que nós o ajudemos. Porque às vezes ele está dizendo alguma coisa para alguém, mas aquele alguém não quer escutar e não ajuda o Espírito Santo. Ele pode fazer de outro modo, pode, mas ele quer, de algum modo, ele nos inspira para que a gente faça, né? E é claro que nesse caminho muitas pessoas apareceram para ajudar, não só a promoção vocacional, mas o período no seminário, como formador, seja no propedêutico diretamente, seja depois um ano que fiquei ali no seminário de teologia, seja como secretário pessoal de Dom José Antônio. Eu acho que foi uma das grandes escolas de aprendizado. Durante quanto tempo? Fui 10 anos secretário de Dom José. Então, tem muita coisa que eu fui aprendendo dele, vendo dele. Então, essa proximidade ali com o arcebispo, os padres que às vezes queriam até um momentozinho ali com ele, mas às vezes as agendas não davam. Teve até um dia, eu não me lembro qual era o padre que chegou, eu disse, vem almoçar que ele está em casa. Aí o padre chegou, eu disse, Dom José, quem veio visitar o senhor hoje? E aí ele riu e disse assim, o padre Rafael e os seus jeitinhos. Então, ele já percebeu tudo. Mas ele gostava disso, né? Porque quanto mais a gente pudesse aproximar os padres, sim, e os seminaristas do arcebispo, era melhor para a relação de todo mundo, né? Então, foi um tempo de aprendizado, da organização, de ver como ele ia organizando as coisas. Eu trabalhava lá no arquivo dele, tendo que arrumar, vendo como ele... Então, e ao mesmo tempo era o cerimoniário dele, ou seja, havia uma participação muito, digamos, muito forte ali. E depois o tempo que ele me proporcionou em Roma, né? Que a igreja de Fortaleza, através dele, me proporcionou em Roma, foram praticamente 6 anos ali, de um mestrado e um doutorado na área de liturgia. A experiência de Roma, de fato, ela é grandiosa, é inesquecível. Eu acho que todo padre almeja um dia passar pelo menos um tempinho por lá, né? Pelo menos ir a Roma. Ir a Roma, né? Então, e eu sou muito grato à Arquidiocese de Fortaleza, né? Seja Dom José, seja Dom Gregório, que quando chegou, eu estava no finalzinho desse período lá, e aquilo que eu posso, de algum modo, vou retribuindo. Mas o que eu sei é que eu dizia muito para Dom José, eu quero acabar isso aqui. Está na hora de voltar, porque não dá para ficar longe do nosso povo. O que o senhor trouxe de lá na bagagem? Olha, de algum modo, assim, a experiência da universalidade da igreja. Sim. Você vê gente de todo jeito, você vê católicos do mundo inteiro, de fato,
eu não posso dizer que é o centro da cristandade, porque seria voltar a um conceito muito antigo, mas é o centro, de fato, da unidade da igreja. É ao redor do sucessor de Pedro, ao redor dos santos e dos mártires que pisaram aquela terra, de fato, e fora toda a experiência cultural que se tem, mas a experiência de unidade, a experiência de comunhão vivida ali, na minha sala tinha do brasileiro ao coreano, né? Tinha gente de todos os lugares do mundo numa sala de aula de 40 e poucas pessoas, mas gente das mais diversas nacionalidades. E aí você de fato diz, ela é católica. Sim. Ela é católica, a igreja é católica. Então isso foi uma experiência maravilhosa, viver ali no Pio Brasileiro com padres de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Então, todas essas experiências, acho que eu não saberia dizer assim o que de todas elas foi a mais importante, a mais especial, porque cada uma delas, a seu tempo, foram muito especiais. Ver os jovens agora que eu coloquei no seminário, sendo ordenados padres, exercendo bem a missão, isso já é um motivo de grande realização. Dizem, eu nunca ouvi da boca dele, mas dizem que Dom Aloísio, quando se reunia com o clero, dizia que um padre, se ele não dá um padre para a igreja, ele é estéril. Eu de ouvido, nunca ouvi, mas muitos padres da época falavam isso, né? Que ele ia numa paróquia, o povo que, nós estamos sem padre, e Dom Aloísio dizia, mas eu não tenho padre, não guarda-roupa para dar para vocês, vocês precisam rezar, quantos padres vocês já deram para a igreja? Aí as comunidades se calavam. Diante disso, né, que Dom Aloísio dizia, e o que o senhor já teve durante um bom período, né, na formação desses futuros padres, né, de seminaristas, é um momento muito importante na vida deles de decisão, né, onde alguma coisa pode fazer com que eles, inclusive desistam, né? Como, assim, é uma responsabilidade muito grande que o senhor teve durante esse período, e o que o senhor tinha mais cuidado, o que o senhor mais pedia a Deus, ao Espírito Santo, que lhe usasse naquele momento, para que aquele seminarista que estava ali, ele fosse até o fim, ele perseverasse até o fim? Assim, primeiro, nas minhas orações diárias estavam todos, inclusive aqueles que passavam do propedêutico para frente. Mas eu sempre me preocupei muito, quando eu via algum meu cabisbaixo por ali, eu dizia assim, ei, vem aqui, você está indo à direção espiritual? Você quer algum acompanhamento com algum psicólogo? E a gente tinha um grupo muito bom de psicólogos que nos ajudavam, com os quais a gente não tinha contato, porque tem que ser algo muito pessoal, sim, sem a nossa participação. Então, aquilo que o seminário, e que eu sabia que o seminário podia oferecer, nós oferecíamos. Seja da boa convivência, tentando fazer o máximo a boa convivência entre eles, porque numa comunidade com muitos seminaristas, as ideias são diferentes, os pensamentos são muito plurais, tem uma hora que o Tico Cada um e o traz Teco... uma história diferente. Tem uma hora que o Tico e o Teco não se bate. Geralmente você traz das paróquias aquilo que tem de melhor lá, para dentro do seminário. Então, você imagina, 90% dos seminaristas que estão ali vinham de coordenadores, era chefe disso, era coordenador daquilo. Agora tem um monte de coordenador tudo junto, querendo se coordenar uns aos outros. Então, desde essa preocupação, né, com a boa convivência, a proximidade que eu tentava fazer das famílias, todo mês a gente tinha uma festa com as famílias daqueles que tinham aniversário naquele mês, até esses acompanhamentos mais pessoais, que eram muito necessários. Então, e uma coisa que eu sempre dizia, você veio aqui para discernir sua vocação. Se você vai ser padre, se você vai ser um bom pai de família, isso você precisa ter um coração aberto para que Deus vá guiando. Então era sempre um pouco por aí que a gente ia, né? E tentando ser
não amigo, mas pelo menos uma espécie de pai que tentasse ajudar a ir corrigindo o caminho quando era necessário. Era o início da formação, ali no propedêutico, que a gente tinha que dar as bases para que a coisa pudesse seguir bem depois. Falando agora da sua paróquia, em 2024 o senhor assumiu pela primeira vez a missão de pároco. Depois de 18 anos de padre. Depois de 18 anos de padre, foi nomeado, né, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no nosso querido bairro Montese. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que tem sido viver esse tempo lá, com os fiéis, com a paróquia. Eu vivi um primeiro período numa paróquia, foi a única vez, mas como vigário, em Caucaia, ali no centro, e o pároco era o padre Adair. Então nós estamos meio ali, um seguindo o outro, né? E não foi nem pedido dele, nem pedido meu, foi Dom José que disse, você vai ajudar o padre Adair em Caucaia. E foi um ano muito intenso, foi o meu primeiro ano de padre. Depois eu vim para o seminário, e aí depois foi para Roma, e foi toda aquela coisa. E aí quando eu fui embora, quando eu parti para Roma para estudar, eu disse para Dom José na época, eu disse, Dom José, eu queria lhe pedir um favor. Quando eu voltar, o senhor me coloca numa paróquia. Dom José disse, tá bem. Aí depois ele olhou e disse, quando você chegar a gente resolve. Mas, e num primeiro momento, Dom Gregório também não tinha o pensamento de me colocar numa paróquia. Ele disse que ainda não tinha uma ideia, mas quando ele foi lá antes de voltar, que a gente se encontrou, que eu já estava terminando tudo, ele disse, olha, Padre Rafael, eu acredito que talvez não seja uma paróquia, mas quando eu cheguei, no dia 5 de agosto, na minha conversa com ele, em 2024, ele disse, eu pensei em colocar você na paróquia de Nossa Senhora Aparecida no Montese. Eu, de um primeiro momento, eu disse imediatamente, vou. Porque até aquela data, e imagino que até o último dia, sempre que a igreja me disse, eu disse sim àquilo que a igreja pediu. E aí eu disse, vou. Mas depois eu fiquei pensando, aquele lugar é muito grande. E é, de fato, uma paróquia imensa. Territorialmente, talvez de carro você rapidamente percorre, mas populacionalmente muito densa. E de um povo que eu costumo dizer que é muito atiçado. Se a gente disser, vamos fazer tal coisa, o pessoal compra a ideia e vem. Legal. Por exemplo, a gente faz na Quaresma, Via Sacra, 5h30 da manhã, toda sexta-feira, pelas ruas. E o povo vem. 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Aí depois eu penso, para que eu inventei, meu Deus? Mas eu já inventei, eu tenho que ir. Agora eu tenho que ir. Mas assim, para dizer dessa... E o povo, de fato, chega muito junto, é muito próximo, né? Depois são 5 igrejas, a matriz, o santuário, mais 4 capelas, cada uma com um estilo muito próprio. Graças a Deus, Deus me deu a possibilidade, através de Dom Gregório, de ter 2 vigários que me ajudam muito. O Padre Augusto e o Padre Dirles. E a gente consegue dividir um pouco ali, né, as coisas, não para que eu não tenha o que fazer, mas porque assim, dividindo melhor o trabalho, mesmo que eu esteja ali, a última palavra é do pároco, mas para que a gente possa atingir ainda mais todo o vasto território da paróquia, né? Que da João Pessoa, depois pega quase toda a serrinha ali pelo lado da Silas Munguba, que já é outro então bairro. Ali também ainda faz a gente pega João Pessoa, pega um pedaço da Vila União, pela Luciano Carneiro, lá embaixo, ultrapassa o aeroporto é meu também. Eu só digo que não consigo as passagens de graça, mas o aeroporto também faz parte da minha paróquia. E vai até a Silas Munguba, até ali na proximidade pelo lado esquerdo de quem vai para o Castelão, sim, até ali na proximidade de um grande supermercado que tem lá na frente, né? Então, é uma paróquia grande, mas tem sido uma experiência maravilhosa. De proximidade com as crianças, com os jovens, com os adultos, os idosos, de as pessoas chegarem. Agora, às vezes a gente se vê até um pouco sufocado, porque às vezes você diz, eu não vou conseguir dar conta. Acredito. Mesmo que nós sejamos 3, tem horas que nós 3 olhamos um para o outro e dizemos assim,
onde é que nós vamos agora? É muito fiel, muita Porque, gente. mas eu disse, rapaz, eu tinha pedido a Deus uma paróquia, mas Nosso Senhor caprichou. Foi pedir, o Nosso Senhor atendeu. Atendeu e foi assim com Com força. E depois foi uma feliz coincidência, porque o Pio Brasileiro, nós celebramos todo 12 de outubro uma grande festa em Roma, e brasileiros que moram em Roma vão para o Pio Brasileiro, pelo dia de Nossa Senhora Aparecida. E para mim foi um chamado de Nossa Senhora Aparecida para estar ali como a primeira paróquia da qual eu fui nomeado pároco depois de 18 anos. A senhora devoto antes de Nossa Senhora Aparecida já era? Já era. Aí ficou a casa e o botão, né? Aí a gente vai... E lá, além dela, eu encontrei uma outra devoção, que é de Santo Expedito, que o Padre Guedes, quando passou por lá, 25 anos começou, e também tem uma efervescência muito grande ao redor da figura de Santo Expedito. Mas Nossa Senhora Aparecida, de fato, ela tem tido cada vez mais uma maior repercussão, e a gente percebe um amor que o povo tem pelo título de Nossa Senhora Aparecida lá na paróquia. Padre Rafael, vou dar aqui só um recadinho. Pois não. Gente, olha, esse é o perfil Arquifó, esse conteúdo que a gente traz toda quarta-feira para você. Eu tenho um convite para te fazer, que é para você nos ajudar a dar continuidade a essa produção semanal que é feita pelo Estúdio São José. Para nos ajudar, o que você faz? Ou você faz a sua doação pela chave Pix ou por esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. É só mirar a câmera do celular e fazer a sua doação. E claro, por favor, faz a sua inscrição aqui no nosso canal, ativa lá as notificações, porque o dia todo, a semana toda, a gente tem muito conteúdo aqui no nosso canal no YouTube, não é só o perfil Arquifó, tem muito conteúdo de fé, de formação, de informação também sobre a nossa igreja, e claro, pega esse link e compartilha. Eu sei que o pessoal do Montes vai estar todo mundo compartilhando, mas você que não é do Montes também compartilha esse link, porque o Padre Rafael ainda tem um bocado de história para nos contar. E aí, Padre Rafael, eu queria que o senhor falasse para a gente, assim, a gente escuta muita gente às vezes dizer assim, eu fui na igreja hoje, fui à missa, e o padre falou para mim, aquela homilia foi para mim. Mas isso se deve, acredito eu, se eu estiver errado, o senhor vai dizer, quando aquela palavra ela é bem conduzida, né? Quando o pároco, quando o padre, ele conduz, né, muito bem aquela homilia. E eu queria que o senhor falasse para a gente se realmente essa é a importância, né, da liturgia bem celebrada, né, para a vida de todo fiel. Primeiro, essa expressão final ela é muito clara. A liturgia precisa ser bem celebrada. Não do meu jeito, com as minhas coisas, mas do jeito como a igreja me pede para celebrar. Com a dignidade, com a piedade, com a organização próprias da liturgia. Do padre que está presidindo, ao grupo de canto e aquela pessoa que está lá na porta acolhendo as pessoas que chegam para a igreja. Isso tudo faz parte do grande conjunto. Agora, o Papa Bento, o Papa Francisco, insistiu muito sobre esse tema. O povo tem direito a uma boa homilia. Direito. E nós, como pastores, temos dever de dar ao povo uma boa reflexão da palavra de Deus. Tá certo que talvez um ou outro tenha mais domínio de fala, tenha mais experiência, mas mesmo aqueles que não têm, porque aí são nossas limitações humanas, pessoais. Sim. Eu tenho as minhas limitações em vários campos e outros vão ter em outros. Se alguém tem alguma dificuldade na fala, no modo de se expressar, hoje existem inclusive conteúdos homiléticos tão bons. Nós temos, a CNBB produziu aquele homiliário do Papa Bento XVI, com homilias feitas por ele. Não custa nada, pega ali ideias, né? O povo tem direito a isso. E quando as pessoas percebem que numa determinada paróquia ou numa capela existe ali um sacerdote que não só tem o domínio da oratória, da palavra, sim, mas que ele consegue falar e atingir
o coração da pessoa, aí entra aquela história, parecia que estava sendo dito só para mim. Eu tenho uma das cartas que foram trocadas entre Cipriano e Cornélio, o Papa Cornélio e o Cipriano de Cartago, que ele diz assim, Aurélio foi colocado como leitor. E ele diz assim, e o leitor, ele proclama de tal modo a palavra de Deus, que ela é como uma flecha que foi lançada e atinge o seu alvo. Uma proclamação bem feita, mas ao mesmo tempo uma homilia que diga às pessoas, que fale ao coração delas, que além, que não seja aquilo de tão teórico, mas que de dados essenciais do Evangelho, depois a gente vai descendo das situações concretas da vida, certamente fazem um efeito maravilhoso na vida de quem escuta. E eu diria, que um dia desse eu estava falando para umas pessoas, eu disse, e o Frei Patrício Chiadini, que é um carmelita, ele dizia num retiro que pregou para nós há algum tempo, quando eu era seminarista, que ele dizia, e o ouvido mais próximo da boca do pregador é o dele próprio. Porque aquilo, claro, que nós estamos dizendo para as pessoas, nós estamos dizendo também para nós mesmos. Então, aí entra um pouco a preparação até que a gente tem que ter para poder dizer alguma coisa, fora toda a ação do Espírito Santo que se utiliza de nós como esses instrumentos frágeis que estão nas mãos dele. Padre Rafael, e mesmo aquele padre, aquele sacerdote que tem as suas limitações, como o senhor já bem colocou, mas ele deve isso a quem vai à igreja, aos fiéis, aos paroquianos, buscar ou melhorar, ou se aperfeiçoar naquela limitação que ele tem, é obrigação dele, é responsabilidade dele, ele deve isso a quem vai à igreja? Claro, ele foi posto como pastor daquelas pessoas, então é preciso que a gente, porque assim, e aqui talvez não só para nós padres, mas para todo mundo, a nossa formação não para. Sim. A nossa formação não para. Inclusive, entre nós padres, se fala muito da formação permanente do clero, que não é só aquele curso de atualização anual que a gente faz, não. É de poxa, eu tenho aqui uma dificuldade, às vezes eu não consigo pegar logo a ideia do Evangelho. O que foi que disse fulano aqui, né, nesse comentário ao Evangelho? Tem tantos meios hoje, seja pelas redes sociais, seja por meios escritos, como eu citei há pouco, tem um homiliário só com as coisas do Papa Bento XVI, se a gente quiser vai lá nos sites e vai lá no Vaticano, pega lá as homilias do Papa Francisco na época que ele, o que foi que ele disse no dia de Pentecostes, tal ano. Então assim, são modos simples, mas que também fazem parte da nossa autoformação. E depois eu também não posso ser um padre desconectado das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Claro que eu não posso, e Dom Gregório, inclusive, um dia desses foi firme conosco, né? Eu não posso pegar a minha homilia e fazer dela um palanque político. Porque eu não fui colocado ali para falar de política para o meu povo, mas para falar do Evangelho. Agora, falando do Evangelho, isso terá incidência na vida social, na vida civil, na vida política e econômica das pessoas, porque deveria mudar a relação entre as pessoas, ajudar a mexer com isso. Agora, eu não vou estar ali defendendo fulano, defendendo ciclano, eu não vou estar ali falando porque, claro, por exemplo, agora, nesses últimos dias, eu tenho dito muito, o mundo, nas homilias, o mundo está em guerra. Só que essas guerras que são tão grandes, acontecem também muitas vezes dentro da nossa casa, entre irmãos. E a gente olha para o macro, mas precisa parar para olhar para dentro, para o menor, para aquele espaço onde eu estou vivendo. Será que eu sou um agente de guerra? Então, assim, você vai... Por isso que eu dizia, mesmo que a gente, quando Jesus diz, né, falei tudo isso, quando ele diz assim, a paz esteja convosco, quando ele entra lá como ressuscitado. Sim. Então, essa paz que a gente espera para o mundo inteiro, ela precisa encontrar chão, e um chão muito concreto, que é da nossa vida diária. Então, quando a gente vai tentando fazer esses links, né, e sem se desligar da realidade,
para não ser uma coisa muito, muito flutuante, essas coisas vão falando ao coração das pessoas, vão chegando mais perto, né? Às vezes eu digo assim, olha, tá aqui o Jesus, o problema aqui do evangelho, eles estavam brigando para quem era o maior entre eles. E nós que brigamos por herança? O pessoal já ri, assim, quantas famílias se desfazem porque eu tenho mais direito, eu tenho menos direito. Então, vai tomando coisas que são da realidade e aquilo vai incidindo mais na vida. E até fazendo as pessoas refletirem, né? Padre, o senhor considera as redes sociais como uma ferramenta de evangelização? O senhor usa delas também para isso? Uso, inclusive a minha PASCOM é bem atuante. E usamos sim, né? A paróquia hoje tem... Eu, particularmente, criei... O senhor usa? Eu tenho uma conta de Instagram, eu tenho lá minha conta, mas usava muito antes. Depois, por conta do doutorado, eu cancelei minha conta no Instagram, porque senão não tinha juízo. Logo veio tudo ali entre pandemia e pós-pandemia, e aí vinham pessoas com perguntas que eu digo, não vou perder meu tempo aqui, não posso. E quando voltei, que fui para a paróquia, eu disse, eu tenho que, de algum modo, voltar aqui para as redes sociais. Primeiro que eu tenho que acompanhar a paróquia. Sim. Né? Então, assim, mas se você vai no meu Instagram hoje, você vai ver coisas da paróquia. Eu reposto as coisas da paróquia, ou da arquidiocese, e é o que vai ficando lá. Agora, por exemplo, nós temos o Instagram, nós temos o nosso YouTube, a TV Aparecida Montese. Agora mesmo nós fizemos 2 formações, uma sobre Quaresma, uma sobre Semana Santa, que o pessoal replicou muito. Legal. E muitas outras coisas. E, assim, é claro que as redes sociais chegaram, elas estão aí, não tem como não perceber que elas são uma ferramenta importante para a evangelização, e a gente tem que usar e aprender a usar isso. Porque também não é usar de qualquer jeito, dizendo qualquer coisa, fazendo qualquer gracinha, não. Mas aprender a usar e usar bem para que a mensagem possa chegar do modo correto lá no destinatário, né? O nosso tempo está chegando ao final, mas antes eu tenho... Eu falo muito, né, minha filha? Ô, Jesus! Mas se me desse mais meia hora, eu ficaria aqui com o senhor, porque eu tenho certeza que está todo mundo gostando. Padre Rafael, o Papa Francisco concedeu ao senhor, aliás, o senhor foi instituído como missionário, vou até ler para não esquecer, porque o título é bem importante, missionário da misericórdia, e eu queria que o senhor falasse um pouco dessa vivência, né? O que isso significou na sua missão como sacerdote? Bem, o Papa entregou a alguns padres, né, espalhados pelo mundo inteiro, somos muitos, mais de 1000, essa autoridade de, em nome dele, poder... Claro, primeiro, a grande missão é propagar o sacramento da reconciliação no mundo. Né? Essa é a missão. Que é a misericórdia de Deus que vem sobre as pessoas. Isso foi por ocasião, inclusive, do ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, entre 2015 e 2016. Esse período o senhor estava em Roma? Esse período eu estava aqui. Estava aqui? Claro, e teve a anuência de Dom José Antônio, ele fez a carta ao Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que na época não fazia, ainda era um Pontifício Conselho à parte, né? Hoje é o Dicastério para a Evangelização. Sim. E então, o Monsenhor Rino Fisichella, que ainda hoje, Dom Rino, que é o presidente, mandaram a resposta para mim, assim como tem alguns outros padres aqui no Ceará, dizendo, olha, o Santo Padre aceitou, você faz parte dos missionários da misericórdia, a missão principal é essa, né, de pregar, de anunciar, de falar, de promover esses momentos de reconciliação nas missões onde a gente é chamado. Na época, claro, houve um impulso muito maior, porque estava no Jubileu da Misericórdia. Eu lembro que, inclusive, fui visitar alguns irmãos nossos que estavam em missão no Acre. Tive um momento com o clero de toda a Diocese do Rio Branco. Foi muito interessante, exatamente porque também o Papa, junto nesse mandato, deu a esses padres uma
deu a nós um mandato especial de poder, porque existem alguns pecados cometidos que geram excomunhão. E algumas excomunhões, só o Santo Padre pode tirá-las para que o fiel possa ser absolvido do pecado. Então, o que o Papa pensou no Ano da Misericórdia? Muitas pessoas no mundo inteiro não podem vir ao Papa ou não sabem a quem elas devem recorrer, porque você manda uma carta para a Penitenciaria Apostólica, a Penitenciaria Apostólica, em nome do Papa, manda dizendo que você não tem mais aquela excomunhão, você pode procurar um sacerdote para se confessar. Só que como o trâmite parece assim muito... E até que uma carta chegue em Roma, até que volte uma resposta. Então o Papa disse, é preciso abrir e facilitar ao máximo a possibilidade da misericórdia de Deus agir. Então existem alguns pecados reservados à excomunhão, à retirada da excomunhão ao Santo Padre, que ele disse, esses padres aqui poderão fazer em meu nome aonde eles estiverem. Então, isso mesmo com o Papa Leão, esse mandato não foi retirado. O Papa Francisco era para ser durante o Ano da Misericórdia, aí eu disse, pronto, acabou. Aí se estendeu. Quando ele divulga a bula não, o documento, fazendo um resumo do Ano da Misericórdia, ele diz, agora os missionários da Misericórdia exercerão esse mandato, se assim o quiserem, enquanto não for retirado. Então o Papa Leão também não retirou, ainda nós exercemos. No Brasil é um ministério ainda, digamos, pouco conhecido. Nós somos poucos no Brasil, não somos muitos. Agora estamos tentando uma articulação entre nós, inclusive num diálogo até mesmo com a própria Conferência Nacional, para que se diga às pessoas dessas possibilidades, e à medida que os bispos vão precisando do nosso apoio, da nossa ajuda, né? Mas foi um período de encontrar e de tocar de fato em muitas feridas assim que a gente ajudou a sarar. Acredito. E o Papa Francisco maravilhoso, né? Como sempre, assim, dando acesso a todo mundo. A mesma coisa ele fez com o processo de nulidade, né? Que passou a ser resolvido nas dioceses. Vamos para o nosso ping-pong. O presbítero é chamado a ser? Pastor. A Sagrada Liturgia é para mim? O auge da vida cristã. A Eucaristia representa? Tudo. O maior desafio do ministério sacerdotal hoje é? Fazer comunhão com os presbíteros e com o povo. Formar o povo de Deus significa? Agora você me pegou. Que às vezes vem uma... Você pode responder não só uma, mas em uma frase. Certo. Significa dar vida e consciência à fé. Por último, para a gente encerrar, um sacerdote segundo o coração de Cristo é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Como diz a música do Padre Zezinho, que o meu cansaço a outros descanse. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Perfil Arquifor, por ter tirado um tempinho lá da sua paróquia, dos seus afazeres para vir conversar com a gente. Foi maravilhoso ouvir o seu testemunho, a sua partilha e como o senhor vive o seu sacerdócio. Foi realmente um momento muito, muito enriquecedor para a gente nos enriquecemos muito com o seu testemunho. Muito obrigado. Eu espero que daquilo que foi dito também o coração de muitas pessoas seja tocado, inclusive de muitos jovens, que também tenham a coragem de se colocar à disposição do reino de Deus. Muito obrigada mais uma vez. E para você que ficou até agora aqui no nosso Perfil Arquifor, obrigada pela sua companhia, Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!